Salve galera, aqui quem fala é o Darkson, episódio de Ark Abyss. E bom galera, hoje nós iremos começar a explorar o que falta deste bioma aqui, que é o bioma que eu estava lendo aqui na barra de status, que é o Fallen Nexus, o Nexus caído, né? É porque tem, acho que um obelisco caído aqui nesse bioma, então esse é o nome do bioma, várias partes tecnológicas quebradas, né? Mas enfim, hoje nós iremos aproveitar que eu domestiquei aqui o Ravenger e explorar o que falta desse bioma. Como vocês sabem, eu não gosto de ficar andando no escuro, e não no sentido literal, no sentido figurado, tá? Então eu não gosto de ficar andando pelo mapa sem saber onde eu estou, como me localizar ou para onde eu estou indo. Então hoje eu vou finalizar por completo a exploração deste bioma. Esse bioma, que é o Nexus Caído, eu já andei por boa parte dele, para quem não viu nos últimos episódios, e hoje eu quero finalizar aqui no mínimo 80% do bioma. Então 80% eu vou explorar hoje o que falta, na verdade, para mim saber para onde eu estou indo ou até mesmo onde estão as coisas. Eu já me adaptei muito, tá? Nesse mapa. Praticamente todo lugar que eu já fui, já sei como é que funciona, altura, tudo mais, recursos, então falta bem pouquinho mesmo para mim descobrir. Eu percebi que esse local que eu estou é como se fosse um U, e eu não achei ainda onde é que ia a saída, então vamos tentar encontrar a saída desse local aqui para o próximo bioma. Se eu não me engano, nesse mapa nós temos uns 3 biomas. Olha quem está aqui, ó. Depois que você se adapta, é tudo tranquilo, ó. Nenhum basilisco mais faz medo, por enquanto. Então vamos, ó, Ravenger ali também, então vamos prosseguir por aqui, ó. Aqui nós temos aquelas fitinhas, né, que são as vinhas para o Ravenger conseguir andar, e eu acabei descobrindo outra coisa. No último episódio eu havia testado o Ravenger, e eu percebi, e eu falei que apenas pulando 2 vezes aí conseguia grudar. Na verdade não, você mira na corda e aparece o símbolozinho da mira, você clica em pular, e ele automaticamente cola. Então é muito mais fácil do que eu esperava. Outra coisa também é que o Ravenger, ele é excelente em estamina e vida, e também tem um peso bem interessante, já que ele tem redução de peso. O dano não é muito alto, assim como esperar, o dano não é muito alto, mas ele serve muito para locomoção e para transportar recurso. Então, a partir de agora, eu posso fazer uma mini base em algum local e conseguir transportar material sem problema, já que o Ravenger vai aguentar, tá? Então, isso aí era uma preocupação que eu tinha, inclusive, mas por agora é para resolver. Eu quero encontrar, inclusive, um local para fazer uma pré-base, para eu conseguir acumular recursos, guardar alguns dinos. Eu quero evitar fazer muros, então vou tentar encontrar um local aí um pouco isolado. Eu não tenho criopore, então vai ser complicado, vai ser bem complicado. E pelo visto, nesse mapa, para conseguir fazer uma criopore, vai ser mais complicado ainda, tá? Já que pegar airdrop aqui nesse mapa, sem Rock Drake, vai ser bem difícil. Boa parte dos materiais que eu já vi nesse mapa aqui são todos básicos, tá? Então esse bioma é um bioma bem inicial mesmo e vai ser complicado. Aqui nós temos aquelas vinhas, que são um local para transportar, né? Como eu disse para vocês, ó. Até lá na frente. E espero encontrar algum airdrop por aí. Eu quero conseguir no mínimo uma criopode nesse mapa, porque sem nenhuma criopode é difícil. Ó. Aparece a mira na tela, ficou em pular, tá tranquilo. Então só aparecer a mirinha na tela, pulou, ele colou. Como eu vim dizendo, o Ravenger ele tem redução de peso, então é tranquilíssimo transportar material nele. Vou domesticar mais alguns aí, fazer um casal e tudo mais. Mas isso vai ficar um pouco mais pro futuro. Alguns inscritos haviam comentado que é possível coletar biotoxina do cogumelo venenoso, tá? Eu não testei isso ainda, mas eles falaram que é possível coletar. Talvez quando eu domesticar uma criatura herbívora eu tente. Mas eles mandaram utilizar a foice para testar isso daí. Esse ambiente aqui, ó, está bem no limite do local que eu fui. Então, basicamente, o último local que eu fui foi aqui embaixo, ó. Da última vez que eu fui domesticar o Raptor, se eu não me engano, eu fui até aqui embaixo. Eu não comecei a upar o Ravenger ainda, porque eu não decidi para que eu vou utilizar este Ravenger em específico. Então é por isso que eu não comecei a upar ele ainda. Quero domesticar um casal. E por enquanto eu não vou começar a upar ele. Aqui é o último local que nós vimos, tá? Que basicamente eu parei a exploração nesse local aqui, ó. Então o que falta é apenas a parte da frente aqui desse bioma. Eu estava dando uma olhadinha no mapa e boa parte do bioma eu já explorei. Então falta bem pouquinho mesmo que eu disse pra vocês, ó. Esse local é o mesmo local que eu estava, o cristal, tudo mais, tranquilíssimo. Tá vendo, ó? Porém, aqui pra esquerda eu não fui ainda, ó.
Então aqui pra esquerda eu não havia ido, porque aqui na esquerda tem que utilizar o Ravenger pra pular, utilizar as vinhas e tudo mais. Eu trouxe aqui também alguns ganchos, como vocês podem ver, para caso eu precise utilizar, fazer aí uma passarela, né, de fios para eu conseguir passar. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero ver se tem alguma criatura que eu não tinha visto ainda, por aqui, nesse bioma. Ou se tem algum recurso também que eu não havia visto. No mapa que nós temos aí do Scorched, essas plantinhas que são diferentes, elas têm drops diferentes, mas aqui pelo visto não é assim. Nós temos vários tipos de plantinhas verdes aqui, e todas elas são padrões, né? Um drop padrão. Olha só como a estamina dele é boa. Nossa, é muito boa a estamina. Acho que eu vou pôr um pouco de speed nele depois. Aqui na esquerda, ó, tem um pulo muito grande que sem um Ravenger você não consegue subir, tá? É por isso que tem que ter o Ravenger pra subir. É, tá bugado, mas dá bugado. Vai ser muito difícil conseguir pegar uma Cryopod nesse mapa, muito difícil. Sem contar que boa parte do mapa está bugado. Vocês viram que eu consegui entrar na pedra. Olha só, entrar na pedra. Então boa parte do mapa está bugado. Nesse mapa aqui, Ovis, não é o problema, né? Todo local que você vai ter uma ovelha. Agora, Raptor. Raptor nesse mapa aqui é seu maior inimigo. Porque ele tocou em você, dropou. E aqui começamos a nossa nova jornada. A partir daqui, cara, eu sempre me esqueço de trazer cogumelo da base. O pessoal sempre comenta em trazer. Eu tenho que acostumar com isso, né? Trazer cogumelo comigo. Pra tentar quebrar esse efeito aqui, ó. Já descobri qual é o cogumelo já. É o marrom que quebra esse efeito aqui, tá? Então pra quebrar esse efeito aqui é o marrom. Tem que comer vários e vários. E eu sempre me esqueço de trazer. Mas enfim, eu vou ficar mais um pouco atento aqui. Porque eu não quero parar pra ficar coletando cogumelo, não. A partir daqui, já começamos a explorar um novo ambiente que eu não havia ido ainda, tá? Então aqui agora eu tenho que começar a olhar aqui em volta pra tentar me localizar e sempre lembrar de onde eu estou. Essa plantinha recupera a vida do jogador? Montado no bicho, acho que não. Eu também não testei se ela recupera a vida sem estar montado, mas enfim. Mais um airdrop aqui, ó. Caramba, com aquilo ali. Como que eu vou dar uma olhada? Poxa, que é sacanagem. Jogou o airdrop bem no meio do cogumelo, que é chatinho de pegar, né? Cogumelo tóxico. Ah, eu não vou pegar esse aqui agora não. Não tô nem um pouco afim de ficar comendo cogumelo pra cortar esse buff. Tem que evitar o máximo possível. Depois que eu tiver a roupinha Previnista aí eu consigo melhorar a coleta de airdrop. Isso daqui, pelo visto, ó. Qual o nome? Carga Node. Cara, é caro, hein? Nossa, muito caro. Pra fazer aqui... apenas um? Acho que é apenas um que faz, hein? Apenas um elemento. É muita coisa pra fazer apenas um elemento, cara. 100% carregado. Eu não sei se quando eu fazer o elemento aqui, essa carga, ela recupera ou se esse item quebra, né? Depois de usar ele até zerar a carga, se ele vai 100% ali se quebrar ou descarregar. Não sei como é que funciona. Algum dia eu testo isso, mas é muito caro pra fazer, tá? Talvez algum dia eu teste apenas uma vez mesmo pra ver como é que é, mas, enfim. Eu queria muito pegar esse airdrop aqui, só que eu não vou ficar comendo cogumelo não, tá? É muito chato ficar comendo cogumelo e arriscar morrer. Eu quero apenas explorar aqui o que me falta. Eu quero dar uma olhadinha nesse bioma, porque como eu disse pra vocês, faltava bem pouquinho. Eu quero tentar ir pra um local que eu acho que vai me levar até a borda, tá? Esse lugar de gás aí não tem tanto pelo mapa, são bem poucos. Eu vou ter que tentar dar uma localizada onde é que eles ficam, quais são os mais próximos, e tentar fazer uma colônia de coleta de gás. Assim como eu fiz no mapa do Scorched, eu coloquei várias bombas de óleos muito próximas. Aqui nesse mapa vai ser a mesma coisa, colocar várias bombas de gás muito próximas uma da outra. Tentar encontrar um local que tem várias veias aí de gás, pra ficar mais fácil. O pessoal comentou
Quando tem esse aqui brilhando, ó, quer dizer que tem uma entrada para um obelisco. Então a entrada para o obelisco é ali. Aqui é mais uma entrada para o obelisco. Então, nós temos aqui duas entradas do obelisco até agora encontradas. Eu não sei qual é o obelisco que tem aí, tá? Mas é um dos três, obviamente. Metal. Já ficou interessante. Eu não vou pegar o metal agora, não. Porque eu ainda quero explorar. Mas depois eu volto aqui, ó. Metal. Eu não sei como é que vai ser os outros biomas na questão de moradia, tá? Eu nem falo na questão de beleza mesmo, estética. Mas na questão de praticidade. Se for um local muito escuro, que eu sei que tem um bioma muito escuro nesse mapa, não vale a pena. Opa! Achei. Achei o que eu procurava. Um novo bioma. Então aqui já é a margem, ó. Aqui já é a margem do Fallen Nexus, né? Que é o Nexus caído. Então você vai seguir reto por aqui, ó. Eu não quero pular não, tá? Eu quero explorar direitinho pra me saber como é que eu consigo subir depois. Ali é o quê? Ah, cristal. Aqui, pelo visto, é apenas uma das entradas, tá? Aqui tem muito bioma verde ainda pela frente. Mais gás aqui, ó. Cara, esse gás parece muito que emite radiação, mas eu fiquei perto dele já há um bom tempo. E nada aconteceu. Eu queria muito pular aqui, ó, mas pra mim voltar depois que é o problema. Tem que saber exatamente por onde subir e por onde descer. Porque descer é tranquilo, agora subir... Eu pretendo farmar, então voltar com material é prioridade. Vamos tentar encontrar aqui algum local. Certamente vai ter vários locais para descer, para subir, só é encontrar. Vocês já perceberam que esse mapa é um emaranhado aqui de caminhos. Basicamente um labirinto com camadas. Então se eu não souber para onde eu estou indo ou voltando, vai ser basicamente perca de tempo. É por isso que eu falei para vocês que eu queria explorar esse bioma todo, porque assim eu me sinto um pouco mais tranquilo. A locomoção por aqui vai ser tranquila a partir de agora. Já sei mais ou menos como é que funciona. Pela esquerda lá não tem saída, pela direita vai dar nesse caminho aqui. Aqui embaixo é um caminho que eu não reconheço, mas seguindo esse córrego eu acho que vai chegar até na base lá. Então não tem erro não. Tudo é questão de adaptação. Cara, acho que aqui não dá pra pular não, dá? É, assim não dá não, né? Pula, pula, pula. Pronto. Esse bicho aqui, ele tem o dano de queda reduzido, assim como o Tlacoléu. Eu descobri isso da pior maneira possível, tá? Essa aqui não é a primeira vez que eu caio, não. Depois que eu tô tranquilo. Aqui já é um caminho bem baixo. Aqui é o local mais acessível que nós vamos ter, pelo visto. Até agora, apenas criaturas padrões. Recursos também que eu já havia encontrado. Uma notinha aqui, ó. Cara, no meio do nada, simplesmente, uma notinha aqui, ó. Notinha que eu nunca vi antes. Notinha tecnológica, ó. É um símbolozinho de uma organização, pelo visto. Parece um dirigível essa fotinha parece um dirigível. A número 3, pelo visto. É, aqui já é um local mais baixo, mais tranquilo de conseguir ter acesso. Quando você está na parte alta aqui, você consegue ver que os dinos não renderizam, tá? Não sei por qual motivo. Eu não estou muito longe do chão. Ó, tem uma fantasia ali. Eu não estou muito longe do chão, porém eu percebi isso. Os dinos, pelo visto, não estão renderizando, mesmo eu estando tão próximo assim do chão. Pode ser porque é a primeira vez que eu estou vindo aqui, tá? Pode ser. Ou pode ser problema de renderização. Essa graminha como se fosse uma graminha congelada. Alguns arbustos congelados, né? É, esse córrego aqui, ó. Eu acho que esse córrego é aquele mesmo córrego ali na frente. Eu acho que esse córrego é o mesmo córrego que vai levar até o Nexus caído. Pra
Pra quem não lembra, tinha lá Carotauro, Espino. Então acho que vai levar para o mesmo local. Por quê? Esse caminho aqui leva para a esquerda. E o artefato caído lá, né? Aquele item metálico caído fica na esquerda. Caramba, primeira vez que eu vejo o Ravenger bugado. Vocês viram que ele subiu aqui na vinha, ao contrário. Esse córrego aqui, eu acho que vai pra lá, ó, tá vendo? Então acho que ali já é a base, só é seguir esse córrego aqui e virar na direita. Eu acho que é isso mesmo, aquele local ali, né, perto da base. Ou ele já é outro local que é a entrada para o obelisco. Mas enfim, vindo aqui e voltando eu consigo aprender. Já que isso aqui já é o suficiente. Eu percebi também que tem vários desse item aqui, ó, vários. Não é difícil de encontrar não. Esse item que faz elemento, então tem vários por aí. Não sei se ele tem outra função, além de fazer elemento, mas pelo visto é fácil de encontrar. Bem fácil mesmo. Eu acho que isso aí é para facilitar você transportar os materiais para dentro disso daí. Já que ele requer, a gema azul sempre é bom. Já que ele requer vários e vários aí materiais para fazer elemento, ter vários pelo mapa facilita e você conseguir transportar os itens. Até pode fazer uma base perto de um desses itens aí metálicos, né? Esses estandartes. Olha, eu já vi aqui onde coletar a gema verde. A gema azul cai do teto, mas até agora eu não vi a gema vermelha, tá? Eu não sei onde coleta ela e provavelmente a gema vermelha não cai do teto. E se cair, é bem raramente. Por que eu digo isso? A gema azul até cai do teto, mas é bem chatinho de você conseguir encontrar. Bem raro. Agora a vermelha eu realmente nunca vi. E não me lembro de ter visto. Então talvez torne algo complicado para coletar. Cara, então... eu vou descer por aqui mesmo, vou pular. Outro método que é bem fácil de fazer... olha a perninha dele aqui. No paraquedas. Gasparzinho. E agora sim. Agora que chegamos em um bioma que eu não reconheço. Totalmente novo. Não sei quais criaturas vai ter aí. Recursos. O bioma verde já dominei, tá? É tranquilo já. Nenhum basilisco mais me assusta aqui. Porque eu sei como é que funciona já o rage do veneno. E como é que funciona tudo isso. Então isso aí não é uma preocupação. Mas o novo, o desconhecido, realmente me preocupa. Aqui já começou a mudar o clima, né? Pra vocês verem. Já começou a mudar o clima já. Ah, primeira vez que eu vejo um silo aqui. Que pedrinha bonitinha, cara. Isso aqui é... isso aqui é a gema, não? Isso aqui não é a gema, não. O que é isso daqui? Metal. Isso aqui é uma pedra de metal do bioma azul. Cara, eu nunca ia saber que isso aqui era metal na minha vida, tá? Nunca ia saber que isso aqui era metal. É por isso que a curiosidade sempre é bom. Ó, metal, pedra normal e metal. A diferença, tá pra vocês verem? A diferença do metal é a pedra normal. Essa pedra de metal, inclusive, parece um golem. Não que pareça o golem do Scourge. Falando um golem em si, você acha que é alguma coisa viva. Então, mais um estandarte aqui. Aqui tem um fio, tranquilo, para descer, para subir. Nossa, esse bioma vai ser muito fundo. Cara, esse aqui vai ser muito cativante. Dá pra andar pelas raízes aqui, ó, pelos galhos. Ó, gás, pedra de metal. Nossa, tem muito metal, isso aqui é muito fácil de farmar. Então já sei como me localizar. Tem a cachoeira, é tranquilo de localizar. Ali embaixo ó, tem um lago ciano. Cara, esse bioma aqui vai ser insano, tá? Insano. Olha só, tem uma plataforma lá por cima, ó, por outro caminho. Então provavelmente deve ter outro caminho mais fácil de conseguir chegar aqui. Sem ser aqui pela cachoeira. Eu vou tentar descer por aqui, ó. Só pra... aqui apareceu a mira. Ah, não. Poxa, apareceu a mira ali, jogo. Esse bioma é lindo, tá? Meu Deus. Artopleura. Então, para farrar abastecimento aqui agora é um pouco mais tranquilo, abastecimento. Apesar que nesse bioma verde tem escorpião, tá? E nem vou me assustar muito com a vegetação, porque a vegetação... eu sabia que mudaria. Ali é a gema azul já, ó. De metal, gema azul. Esses arbustos aqui, apesar de ser muito diferente,
certamente apenas são arbustos normais, que você vai farmar fruta, fibra, basicão. Olha só que lindo. Muito metal. Se isso aqui tudo for metal, eu tô feito, tá? Vai ser easy de farmar metal se isso aqui tudo for metal. Mas o que eu percebi é que provavelmente as pedras de metal são apenas as que tem aquele risquinho azul. Provavelmente. Eu acho. Porque não faz sentido ter tanto metal aqui muito próximo. Não faz sentido. Aqui é o caminho de volta. É esse aqui mesmo, ó, aqui em cima. Nós temos o caminho de volta por aqui. Opa! Um Shine Horn! Ah, cara. Ele não trouxe cogumelo. Nossa, olha só. Cara, não tem nenhum cogumelo aqui pra farmar? Ah, não. Provavelmente o cogumelo vai ter uma aparência diferente nesse bioma aqui, tá? Já que tudo mudou a aparência, o cogumelo vai ter uma aparência diferente. Agora, o que é um cogumelo aqui? Cara, no Shine Horn. Aqui é o bioma que tem Shine Horn, então. Não só ele, vai ter várias coisas por aqui, ó. Eu não quero ficar enfrentando criaturas não, tá? Mas isso daqui, ó. Ah, escaravelho. Isso daqui é a gema azul. É roxa, né? Mas é a gema azul, provavelmente. Escaravelho. Ah, agora tudo tá ficando mais fácil. Esse novo bioma aqui, ele não sei exatamente o que eu preciso ter pra explorar ele, tá? Porque provavelmente essa roupinha aqui de kit não vai aguentar. Ah, tem gema azul aqui perto. Cara, que coisinha bonita isso daqui. Parecendo uma pérola. Que é uma pérola de sílica? Não, cogumelo. Meu Deus, eu caí nessa, não é possível. A beleza tentadora que eu acabo matando. Certeza. Vida tá indo embora. Meu Deus, qual o debuff? Nossa, é muito grande o debuff. Isso aqui já era, tá? Já era. Frio. Debuff de cogumelo. Topor. Esse aqui é mais forte que o outro, tá? Esse cogumelo é mais forte que o outro. Olha só que visão bonita, tá? É bonita. Eu vou desmaiar certamente, tá subindo muito topor. É 1 minuto de duração do debuff. Frio, eu vou morrer de frio, de topor, tanto faz. Eu vou morrer. Não tem jeito pra sobreviver aqui, tá? Não tem como sobreviver. Eu sei que o cogumelo vermelho, pra cortar o efeito, é o marrom. Agora, pra cortar o efeito desse azul aqui, já é outra história, tá? Se funciona ou não, eu já não sei. Eu vou morrer aqui. E agora eu vou fazer o teste se eu realmente sei o caminho. Eu vou gravar pra vocês. Vou morrer, botar na base, fazer paraquedas, pegar a armadura de couro que eu tenho lá, reserva. E vamos fazer o caminho todo de volta. Eu vou acelerar o vídeo pra vocês pra ver se eu consigo saber o caminho ou não. Pelo visto, esse bioma não é tão grande, então é tranquilo de decorar o caminho. E o que me faltava era apenas essa parte da esquerda. Então vamos nascer aqui na cama. Tá vendo, ó? Todo o bioma eu já explorei. A parte verde. O que falta mesmo aqui é apenas uma pontinha de nada. A parte verde, acho que falta uns 10%. Mas o resto eu já sei como é que como me locomover, como encontrar os caminhos, enfim. Vamos nascer aqui na base, pegar a roupinha de couro, comida, água e paraquedas. E vamos começar, ó, daqui. Esse aqui é o mesmo local que eu farmo metal. Pra quem não lembra, local tranquilíssimo, tem metal aqui, ó. Vocês reconhecem esse local, não reconhecem? Aqui na minha esquerda tem a planta Z, o mesmo local que eu estava procurando Ravenger. Aqui tem o piso bugado, ó, então vocês já sabem qual local é esse, né? Pois é. Esse aqui local você já conhece, então vamos lá. Tentar chegar lá, eu vou acelerar o vídeo para tentar chegar naquele mesmo local que é onde tem a cachoeira, recuperar o Ravenger e voltar aqui para a base. Como eu havia dito, não é difícil de encontrar o local não, tá? Você vai olhando para o ambiente, sempre olhando, você consegue identificar onde são as coisas. Tudo parece muito igual. Olha uma abelha, né? Um labirinto, mas é tranquilo, depois você acostuma. Então, vamos lá. Tentar chegar lá vivo, porque eu não quero morrer de novo. E let's go. Agora sim, cortei muito caminho utilizando paraquedas aqui.
Infelizmente o gancho realmente não funciona nesse mapa, tá? Então quem quiser que se locomover tem que ser a base de paraquedas, Ravenger e vinhas, ou então você vai ter que colocar aqueles fios você mesmo colocar. Pelo visto o ganchinho realmente não funciona nesse mapa. Só me lembrou das masmorras do antigo Ark Mobile, que não funcionava o ganchinho. É aquela velha expectativa... Opa, São João já passou, tá? É aquela velha expectativa de você conseguir fazer algo aí, apesar que tem acesso. Eu morri foi aqui, ó. Ali, ó. Agora sim. Até poderia domesticar o Shiny Horn agora, só que eu não vou fazer isso não, tá? Eu não vou domesticar o Shiny Horn agora porque eu pretendo passar por alguns locais um pouco arriscados na volta. Porque eu quero descobrir esse mapa aqui 100%. Então na volta pra base eu vou tentar dar uma olhadinha no ambiente. E eu não sei o que eu posso encontrar. E certamente eu vou passar pela água. Eita, o corpo esticou todo, ó. E como certamente eu vou ter que passar pela água, o Shiny Horn ia ficar caindo. Então é melhor deixar ele aí por enquanto. Sem Criopod também... Ah, tá. Tá bugado. Sem Criopod também, pra mim conseguir transportar o Shiny Horn vai ser um pouco chatinho. Então eu vou ter que primeiramente descobrir o local que eu vou ter que passar que não passe pela água, pra mim conseguir levar criaturas no ombro e tudo mais. E também conseguir uma Criopod para domesticar criaturas aqui embaixo. Deve ter alguma criatura especial aqui embaixo, certamente. E eu vou ter que começar a descobrir como é que eu vou conseguir aí transportar criaturas sem Criopod por enquanto. Ah, eu posso fazer um elevador, mas fazer inúmeros elevadores vai ser chato também, né? Pois é. Já sabemos que a beleza pode te matar. Vocês viram que esse cogumelo aqui eu achei que era um cristal. Cristal não, uma pérola. E vamos olhar esse ambiente aqui. Ah, tá, esse ambiente é um ambiente que vai ter megalossauro. Acabei de me lembrar. É um ambiente que ele é escuro. Esse ambiente aqui é o que tem Nemles? Eu não me lembro se é este aqui, mas eu acho que um desses daqui vai ter Nemles. E pelo que eu percebi, o Nemles, você não consegue se esquivar dele utilizando essa luzinha aqui que eu coloco nas costas, apenas com uma criatura realmente de luz. Vamos dar uma olhadinha aqui no ambiente já, né? Já que eu morri mesmo. Esse cristal aqui, ó, ele é muito bonito, mas provavelmente ele é apenas um cristal normal. Apenas mudou a skin do cristal. Eu acho, né? Parece um desfiladeiro ou algo do tipo. Opa! Nossa, achei tudo que eu precisava. Os 3 biomas eu tenho acesso agora com facilidade, tá? Pelo visto eu consigo descer aqui com tranquilidade. Eu não vou descer lá agora, por quê? Eu nem descobri ainda o que é que nós temos aqui no bioma azul. Quais são os perigos, benefícios e tudo mais. Tem 2 caminhos ali para descer, ó. Nossa, vai ser tranquilo. Então, já que eu não sei como é que eu vou me adaptar ao azul, o roxo ali, né, que é o bioma vermelho, vai ser um pouco complicado também. Eu sei que um dos biomas tem radiação, então se não é o bioma azul que tem radiação, é o vermelho, certeza. Qual é o problema que nós temos? Como vocês viram aqui, esse bioma azul, ele é muito denso, ele é mais escuro que o normal, apesar que ainda está dia. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que andar nesse bioma com uma criatura de luz. Então, eu acho que realmente o Nemles vai estar por aqui também. E, cara, simplesmente pelo fato de ter um bioma escuro, o Megalossauro vai ser um monstro aqui dentro, tá? O Megalossauro basicamente é o Giga desse mapa aqui, tá? Basicamente é isso. O bicho vai ter uma velocidade muito alta, um dano muito... Ah, olha só o Nemles aqui. Vai ter um dano muito alto, velocidade muito alta. E também tem menos dano. Então, né? O pessoal comentou que se você ficar brincando muito com o Nemles, ele ficar muito bravo, vai spawnar um Alpha e vai trazer uma Reaper. Bom, eu não quero testar, mas também não posso afirmar que isso realmente aconteça, tá? Em algum momento eu vou descobrir, querendo ou não. Mas enfim, esse bioma aqui agora eu sei como é que eu consigo explorar ele. Por enquanto eu não vou vir aqui, porque eu não tenho ainda muita fortitude pra mim tentar aguentar um pouco aí frio e tudo mais. Vou ter que descobrir qual cogumelo eu como. Ali eu acho que é um Iguanodon, não é um Megalossauro. Eu vou ter que descobrir qual cogumelo eu consigo comer pra nerfar aquele debuff. Então eu tenho que descobrir isso depois. E esse bioma realmente é cativante. Mas, como vocês viram, tudo que é belo, nem tudo que é belo. Mas como vocês viram, a beleza pode te matar também. É bem tranquilo pra chegar aqui.
Como eu disse pra vocês, eu vou voltar aqui pelo caminho tentando olhar exatamente tudo que eu preciso olhar. Eu não vou domesticar o Shiny Horn agora, porque eu vou ter que passar por alguns locais que vai ter água, como eu disse, já que eu não sei exatamente quais são os locais que eu posso passar utilizando as vinhas. E talvez eu coloque alguns fios. Eu tenho aqui 2 fios no meu inventário, eu posso tentar colar ele em algum local para facilitar a locomoção, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Novo bioma descoberto, praticamente 100% aqui desse bioma que é o Nexus Caído foi explorado, falta apenas uns 10%, e agora sim eu posso começar a procurar um local para fazer uma base e começar a acumular recursos. Então esse é o vídeo, ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.